benditos países aí, China, Estados Unidos, por que eles querem tanto barrar o Bitcoin? Não querem perder o controle da moeda, né? Querendo ou não, assim, desde que o padrão ouro acabou lá em 71, os governos fazem o que querem com as próprias moedas. Prova disso é o que acontece no Brasil, essa inflação absurda. E aqui não estou falando de um governo específico, não, né? Até poderia entrar numa questão aí, meter o pau nos comunistas, mas não vou, não vou fazer isso. Polemiza, porque socialismo e comunismo dá um rolo. Então, até poderia falar das medidas, da intervenção do governo e tal. Mas, assim, é Estado, gente, é o que eu falo. Tem até uma frase que diz assim, não é esquerda contra a direita, é o Estado contra você. O poder monetário estando na mão de um Estado, de um governo, de um político, implica fragilidade. Então, o governo pode fazer o que quiser com a moeda, pode imprimir sempre que quiser. Então, China, Rússia, esses países que estão falando em banir, eles não querem perder esse controle para o Bitcoin. Mas é inevitável, porque eles podem fazer o que quiserem, não vai parar, o negócio não tem como matar. Até tentaram fazer isso na Nigéria. Nossa, a Nigéria foi um caso muito curioso, porque eles tentaram barrar. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a transacionar Bitcoin entre as próprias pessoas. Então as exchanges pararam de funcionar, o que para mim já é um absurdo o governo fazer isso, porque quantos empregos foram perdidos numa medida como essa, né? Muita gente trabalhando, mas as pessoas começaram a transacionar entre elas. Aí o que aconteceu com o Bitcoin? O preço disparou, foi lá em cima. Ou seja, uma proibição que gerou uma valorização ainda maior. Você mesmo jogou contra o seu... Exatamente. Agora, Nanda, como é que você vê o cenário para o Bitcoin em 2022? Muito otimista. Porque, assim, acho que as pessoas estão entendendo no mundo que não dá mais para deixar o dinheiro 100% em moeda estatal, mesmo nos Estados Unidos. As próprias instituições estão entrando muito forte no Bitcoin. Então, a gente tem, por exemplo, vários fundos, ETFs na Bolsa. Isso não só... Grandes empresas. Grandes empresas gestoras, não só Bolsa Brasil, no mundo todo, Canadá, Estados Unidos. Então, esse movimento de institucionais, na minha visão, vai continuar cada vez maior. Mais institucionais entrando, mais gente nesse mercado. Então, tudo isso favorece o Bitcoin aí até o final do ano, né? Falando 2022. Então, nós vamos ter uma subida do Bitcoin em 2022, na sua opinião? Na minha visão, sim, é possível. É possível. É possível. Agora, Nanda, questão de ETF que você citou. Quais são as vantagens e desvantagens de você investir em um ETF de Bitcoin, cripto, enfim? Muito bom esse ponto. Assim, vantagens que eu vejo é em relação a pessoa não precisar se preocupar com as chaves. Então, a pessoa, por exemplo, compra um ETF, beleza, ela está exposta indiretamente àquele ativo, e ela não precisa se preocupar em guardar a chave e fazer todo aquele processo todo, comprar uma carteira, é muito mais fácil, tem essa facilidade. Além disso, tem uma gestora também, intermediária, então qualquer dúvida, qualquer problema, a pessoa tem a quem recorrer, vamos dizer assim. Então, para quem está começando, assim, acho super válido. Aí tem as desvantagens que eu vejo. A principal desvantagem é que, assim, se expondo via ETF, a pessoa ela não está exposta na moeda em si. Então, ela está, por exemplo, em reais, a pessoa está exposta em moeda fraca, real. Então, você não diversifica na moeda e ainda fica sob a jurisdição brasileira, o que é um risco, porque a gente tem um risco no Brasil, infelizmente, né? Então, uma canetada lá pode mudar tudo. Às vezes me inventam um imposto, tiram um imposto do além. Porque o Brasil é assim, né? Eles são criativos para criar imposto. Tipo a CPMF. Isso daí é o que mais tem. Gente, então, assim, acho bem complicado deixar 100% se expor, estar na jurisdição brasileira por conta disso. Então, essa é a desvantagem. Fora a negociação também, porque fazendo via ETF você tem que cumprir o horário da Bolsa. Negociar no horário da Bolsa. Fazendo direto, até fim de semana, feriado, você consegue comprar, tranquilo. E os impostos também, né, Nanda? Isso, tem. E boa. Para fundo, é 15% em cima do ganho, qualquer ganho. E se você faz direto, é acima de 35% em relação ao ganho mensal, se eu não me engano. Então, tem uma vantagem tributária aí de fazer. Sim. Direto. Por exemplo, você comprou o Bitcoin direto. Uma exchange. Se você vender até 35 mil, você não paga imposto de renda. Isso. Lá no ETF,
se você vender Com lucro, você... qualquer lucro, 15%. vendeu R$1.000, teve lucro, tem que pagar 15%. Isso. Essa questão tributária é um problema. É um ponto. Não, aí tem que olhar, mas tem que olhar com Mas calma. para iniciante, talvez valha a pena Vale. para começar a se sentir mais seguro. Tem alguém operando por mim. É. Não vou ter preocupação com senha. Até queria te perguntar isso também, Nanda. Muitas pessoas chegam para mim e falam, André, questão de wallet. Porque todo mundo fala que o mais seguro é guardar em wallet. Quanto dinheiro a pessoa precisa ter em criptomoeda para abrir ali a questão da wallet? Ou seja, só explicando, deixando mais claro a minha pergunta. Quando a gente abre conta numa exchange, quando a gente investe o dinheiro numa exchange, a gente não é que nem aqui no Brasil, que se, por exemplo, quebrar uma corretora. Por exemplo, a Toro quebrou. Não vai acontecer, hein, gente, que é a melhor corretora do Brasil hoje. Mas se a Toro quebrar, as ações elas não estão presas na Toro. Elas estão vinculadas à B3. Então, eu só vou fazer a minha portabilidade para uma outra corretora. Agora, no caso de criptomoeda, se a exchange quebrar, você perde todas as suas criptomoedas, né? Então, assim, mas o cara tem R$1.000 ali hoje em Bitcoin. Vale a pena ele comprar uma wallet, uma carteira digital, para tirar da exchange e mandar lá para a carteirinha dele? Ah, nesse caso não. Nesse caso vale a pena ele investir numa carteira digital mesmo, que ele não precisa comprar, de fato. Porque uma carteira física, uma carteira offline, ela custa em média o quê? R$600, R$700. Então não justifica. A pessoa tem R$1.000 e vai gastar 700 só de carteira. Então, aí faz mais sentido colocar numa carteira digital. Essa própria que eu mostrei, a Moon Wallet, é uma opção. Mas como é que Então- a pessoa coloca? Porque tem gente que fala assim pra mim, Carol, eu tenho lá na Exchange, mas como é que eu faço pra passar pra minha carteira, pra minha wallet? Pela própria Exchange mesmo, dá para ir lá em enviar. Aí, nesse enviar, vai aparecer um endereço, um lugar para você colocar o endereço. Aí, na carteira, você copia o endereço. Aí, esse é o